Só relembrar quem nos acompanha, né, aqui no Visão Crítica, nas eleições presidenciais deste século, né, 2002, os 4 principais candidatos foram Lula, Serra, Ciro e Garotinho. Ninguém pode falar que um desses 4 fosse candidato de direita, mesmo o Garotinho, recorde-se, estava salvo engano, no PDT, e a vice tinha sido a Benedita da Silva, que assumiu o governo, se eu não estiver enganado, lá em 2002. E acho que foi a última das ex-governadoras não presas do Rio de Janeiro, porque depois houve uma sucessão de prisões, quase todos, tragicamente. Em 2006, nós tínhamos Lula, Alckmin, o Cristóvão Buarque e Luiz Helena como os principais candidatos. E ninguém pode imputar ao PSDB uma candidatura nesse sentido do extremismo, do direito extremista, seria um equívoco em 2006. Lembrando que ele chegou ao segundo turno e teve no segundo turno, sempre digo, menos votos que no primeiro, que é um caso raríssimo. Em 2010, se nós olharmos, nós temos a Dilma Rousseff como candidata, José Serra, e temos a Marina Silva, se não me engano, também com os 3 principais candidatos. Também não vamos dizer, evidentemente, que nenhum tenha sido o candidato com esse perfil mais recente de extremismo. Em 2014, idem, né? Em 2018, não. Aí nós tivemos uma mudança, que nós teria de explicar até, se é que tem a ver desde 2013 com uma certa insatisfação das ruas, insatisfação ou não, com a crise econômica de 2015 e 2016, um biênio tenebroso da economia brasileira, e em 2022, que seria óbvio, o presidente tentando a reeleição e pela primeira vez perdendo, para o presidente Lula, que assumiu pela 3ª vez a presidência da República. Depois de fazer essa longa introdução a quem nos acompanha, eu pergunto ao senhor, que é uma questão, será que há uma possibilidade, há uma tendência, é possível, eu sei que nós estamos no terreno das hipóteses, um descolamento dessa direita democrática, vamos chamar assim, do extremismo bolsonarista, ou seja, esse domínio que o bolsonarismo exerceu por uma série de circunstâncias em 18 e em 22, será que em 26 o quadro poderá ser diferente, na opinião do senhor? Essa é a pergunta de $1 milhão, vamos dizer. Porque, primeiro, nós seguiremos tendo no campo da esquerda, da centro-esquerda, o presidente Lula disputando possivelmente a sua última eleição, até porque o PT e o governo não têm outra candidatura. No campo da oposição, eu começaria, Vila, te respondendo a entrevista que terça-feira o Gilberto Kassab deu num diálogo com o presidente do PT, o Edinho Silva, e a gente sempre acha que tem que escutar muito do que o Kassab fala, porque ele consegue circular em diversos campos políticos, e a síntese do Kassab foi que ele vê a possibilidade no ano que vem de uma candidatura de oposição que, no seu modo de ver, reúna o centro e a direita, porque ele entende que o PSD não é nem centrão e ele entende que o bolsonarismo não é a extrema-direita. Qual é o cálculo aí previsto? É de que seria possível uma composição política a partir desse cenário, que não pode desconsiderar que hoje o bolsonarismo, inclusive sem Bolsonaro, ele tem na sociedade brasileira, gostemos ou não, 12, 13, 15%, dependendo aí da circunstância, que são ferrenhamente favoráveis às ideias que a extrema-direita defende. A ideia do apoio à ditadura militar, a ideia de que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição que precisa ser controlada, de que direitos para as minorias não precisam ser defendidos, que liberdade de expressão é qualquer coisa que não precisa ter controle nenhum, dentre outras agendas que nós passamos a conhecer depois que o bolsonarismo chegou ao poder em 2018. Então, uma candidatura de oposição que de fato queira ser competitiva, ela vive um dilema, ela vive, digamos, uma síndrome de Estocolmo, porque ela foi sequestrada pelo discurso do bolsonarismo e não consegue se dissociar do bolsonarismo porque faz as contas e vê que o candidato a presidente, que é Lula, já está no segundo turno, virtualmente, porque tem a máquina do governo na mão, porque mesmo que o governo venha
sendo mal avaliado numa série de pesquisas de opinião, mas Lula segue sendo um candidato competitivo em todos os cenários que nós temos até agora tido conhecimento por vários institutos de pesquisa e, portanto, esse agrupamento do Centrão chega à seguinte conta: sozinho nós não seremos competitivos, mas nós precisamos ter uma candidatura que, ao mesmo tempo, não seja tão moderada aos olhos do bolsonarismo e que também não seja tão bolsonarista aos olhos do eleitor de centro. O cálculo do Kassab, eu repito, que é um pouco aquilo que eu acho que está na cabeça do Centrão, é: Lula perdeu o eleitor de centro, que foi aquele que deu voto para ele ser vitorioso em 2022 contra Bolsonaro. Nós seremos capazes de reconquistar esse eleitor a partir de uma candidatura, que seria, pelo menos no sonho ideal, representada por Tarcísio de Freitas. Volto a abrir um parênteses aqui: eu acho que Tarcísio de Freitas vai cometer um erro muito grande se ele queimar a largada e buscar ser candidato. Fechado parênteses. Dito isso, então, esse cálculo que o Centrão, ou que esses grupos que compõem o chamado Centrão, do PP, sobretudo, do União Brasil, do PSD, eu acho que eles estão cometendo um equívoco muito grande, porque o bolsonarismo hoje virou criptonita. Como é que alguém vai disputar uma eleição ano que vem dizendo que está associado com um grupo político que tem um líder de organização criminosa? Eleitoralmente falando, isso é um suicídio. Isso será fartamente explorado pela candidatura governamental, pela candidatura de situação, que é representada por Lula, pelo PT, pelos grupos de esquerda, que poderão, de novo, dizer: vejam, em 2022 nós ganhamos porque tinha alguém que estava querendo derrubar a democracia. Agora a gente está lutando contra alguém que foi condenado por ser criminoso contra a democracia. Então eu acho que, de fato, a meta, vamos dizer assim, o desafio que a candidatura de oposição tem para enfrentar Lula ano que vem é extremamente grande, é muito significativo. E para finalizar, tirando o Tarcísio de Freitas, que hoje é o candidato, digamos assim, palatável para um conjunto de elites políticas e econômicas, é aceitável pela Faria Lima, é aceitável por parcelas da grande imprensa, seria o candidato ideal para o Centrão, não há outra candidatura competitiva. Ronaldo Caiado não é competitivo, Ratinho Júnior não é competitivo, Eduardo Leite, menos ainda. Do Zema não vou nem me referir, porque o Zema eu diria, não tem estrutura partidária e ele sozinho não tem musculatura pessoal para levar adiante uma candidatura de oposição ao governo Lula. Então, de fato, a extrema-direita, junto com o Centrão, está num desafio muito grande. Eu finalizo dizendo que nós temos que prestar atenção ao bolsonarismo mais radical, que julga que não quer perder o espólio eleitoral que supostamente julga ter, olhando 2030. Então eu não descarto um cenário no qual a oposição ao governo Lula saia rachada no primeiro turno, com a vaga ideia de que todos poderiam se reunir no segundo turno contra Lula, como se fosse possível coordenar os votos dos eleitores no segundo turno. Então, por exemplo, é possível que a família Bolsonaro tenha alguém disputando a eleição e que não seja aliado ao Centrão, e esse sonho de consumo que eu mencionei há pouco, ele vire farelo, ele não se torne realidade, né? Mas, realmente, concluindo agora, eu acho que isso em nada significa que nós deixaremos de ter no ano que vem uma eleição que será novamente polarizada entre dois grandes campos políticos, tal qual foi em 2022. Professor Paulo Ramires, justamente essa questão analisada pelo professor Green, esse sequestro, vamos chamar assim, que o bolsonarismo fez da direita brasileira, né? E se tem a criptomaníaca, lembrando do super-homem, ser radioativo o contato do bolsonarismo para um candidato viável da direita que respeita as normas democráticas, a Constituição. Como é que é a sua leitura? Primeiro eu queria voltar na pauta da anistia, porque Sim. Há duas leituras do ponto de vista da direita, né, para que serviria a anistia, né? E reforçando também e baseando no professor Eduardo, né? Obviamente que os bolsonaristas queriam um retorno de Bolsonaro à vida pública, candidatando-se à presidência no próximo ano, né? Esse é o primeiro ponto. Porém, por que o Tarcísio e outros governadores, e o Centrão principalmente, apoiava
se é que ainda apoie, a questão da anistia, porque seria uma anistia em termos, né? Ou seja, tirar o Bolsonaro da prisão, acabar com os tarifaços norte-americanos, mas, ao mesmo tempo, impedir que Bolsonaro fosse o candidato. Exatamente para receber esse espólio político, esse capital político, né, que não foi pouca coisa, 59 milhões de votos em 2022, que fossem transferidos para um candidato de centro. Por isso que o Tarcísio estava nas manifestações, e eu diria que quem percebeu muito isso foi exatamente o Malafaia, Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, né? Ou seja, estavam dando um golpe no Bolsonaro, na verdade, né, com essa ideia da anistia, né? Porque a ideia era tirá-lo da prisão, mas não que necessariamente ele fosse candidato à presidência. E é por isso que o Tarcísio era essa figura mais ponderada ali do espectro de direita, com nome forte para ser candidato, mas como o professor Eduardo acabou de comentar, queimou a largada. E pior, com a kriptonita na mão, né? Esse foi o grande problema, né? E eu queria chamar a atenção para um segundo ponto, né? Até hoje, o único governador, desde a redemocratização, que conseguiu se eleger foi o Collor. E foi na primeira eleição, quando, digamos, a sociedade brasileira ainda estava saindo das fraldas, né, da ditadura ali, ingressando na democracia. Mas se a gente tecer um histórico das candidaturas, nunca, tirando o Collor, nenhum outro ex-governador conseguiu ser eleito presidente. A gente tem o caso do Aécio, do José Serra, o próprio Alckmin, que hoje é o vice. A gente pode pensar em candidaturas, enfim, de outros que foram eleitos. É o caso da Dilma, que não tinha experiência no executivo, o FHC não tinha, o próprio Bolsonaro, o Lula muito menos. Claro que o Lula e Bolsonaro foram deputados, o Lula da Constituinte, inclusive, né? Mas todos esses candidatos, ou pretensos candidatos a governador que venham do espectro de direita, do centro, eles ocupam esses cargos, e esses cargos eles acabam despertando mais visibilidade, consequentemente mais críticas, o que dificulta ainda mais uma candidatura, né? Então eu diria que se o centro e a direita tiverem alguma esperança de terem algum nome forte, né, capaz de disputar com o Lula, eu diria que o primeiro pré-requisito seria não ser governador, né, pelo histórico que nós temos. Claro que eu posso queimar minha língua aqui, mas diante dos fatos que nós temos, né, não há... o Dória também foi um exemplo de um governador que fracassa, né, nessa passagem, entre tantos outros, Eduardo Leite, assim por diante, né? Então isso mostra pra gente que hoje existe um caráter de órfãos, né, dos grupos de direita em relação ao nome forte. Fora que nenhum desses nomes citados aqui tem o mesmo carisma do Bolsonaro. Goste ou não do Bolsonaro, ele tem um carisma ali, tem um apelo perante a população. O Lula, dadas as suas características peculiares também, mas hoje nos grupos de direita existe um deserto em termos de candidatos, não há ninguém com nome forte.